você tem sido fiel ao Senhor, eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta que algo mudou na tua vida. Por mais que você tenha passado por algum tipo de luta, algum tipo de dificuldade, algum tipo de batalha, pela tua fidelidade Deus te sustentou. Quando você é fiel ao Senhor, quando você aprendeu o que significa uma primícia, o que significa um dízimo, o que significa uma oferta, e você semeou com o coração aberto, Deus fez superabundar as coisas na sua casa, na sua vida e na sua família. Eu tenho certeza disso. Quando se fala de prosperidade, quando se fala de receber algo da parte de Deus, nós pensamos em apenas receber algo novo. E prosperidade não é apenas receber algo novo. É deixar de sair algo também daquilo que a gente gastava. É parar de gastar com remédio, medicamento. Porque tem pessoa que gastava muito com medicamento. Jesus curou, não gasta mais. Isso é prosperidade ou não é prosperidade? Isso é prosperidade. É cuidado de Deus. Então, se eu e você ficarmos retendo a semente, uma semente, duas, três, meia dúzia de semente que a gente tem na mão, se eu retenho a semente e eu não planto ela, se eu não abro a mão para plantar, eu não fico com a mão aberta para receber. Então, o ato de semear também é o mesmo ato de receber. Você precisa plantar as sementes que você tem para que Deus aumente a tua sementeira. Porque quanto maior for a tua sementeira, maior será a sua semeadura. E quanto mais você semear, mais você irá colher. Amém? Quem quer ter uma colheita abundante? Eu quero ter uma colheita abundante, mas só de coisa boa. Amém? Eu quero ter uma colheita abundante de coisas boas. Então eu preciso tomar bastante cuidado do que eu tenho semeado. Ou se eu tenho semeado. Porque se eu não semeio, eu não colho. Se eu planto sementes más, eu colho frutos ruins. Então eu preciso plantar e plantar boas sementes. Plantar com o coração disposto. Plantar com o coração disponível. O texto disse para nós, que nós lemos aqui agora, isto eu te dou uma certeza. É o apóstolo Paulo dizendo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semear com fartura, com abundância também ceifará. Então, eu quero continuar semeando com fartura. Qual é o símbolo de uma semeadura com fartura? É de alguém que já colheu o fruto, já se deliciou com o fruto, já comeu o fruto, já participou do fruto do que Deus deu e tirou sementes de dentro do fruto. Porque todo fruto tem semente. Então eu como, eu planto, eu me alimento, eu planto a semente, continuo colhendo, continuo me alimentando e continuo plantando. Quanto mais eu planto, mais eu colho. Quanto mais eu colho, mais eu tenho para plantar. Assim será na minha direção, assim será na sua direção. Esse ano de 2026 vai ser o melhor ano da tua história. Amém, irmãos? Janeiro foi o mês que nós falamos que Deus aceleraria os nossos processos. E Deus acelerou os processos na vida de muita gente aqui. Nós temos ouvido muitos testemunhos aqui. E falando nisso, terminando aqui já essa mensagem de oferta, se coloque de pé para você ofertar. Eu quero falar sobre algo de domingo que vem. Pode se colocar de pé. Prepare a tua oferta aí, teu Pix. Se você precisa da maquineta, está ali atrás. Se você vai semear em dinheiro, os envelopes também estão aqui na mão das nossas obreiras aí que vão passar. Vou entregar para você. Envelope preto, envelope de uma oferta comum, primícia e dízimo. Envelope amarelo, envelope de uma oferta especial. Você quer fazer uma semeadura diferenciada, quer colocar algum pedido de oração no envelope amarelo, você pega ele, escreve o que você precisa, que nós vamos estar orando como nós oramos aqui todos os dias. Está aqui nossa caixa de oração, nossos pedidos de final de ano, início de ano, e todas as ofertas feitas com os envelopes amarelos são postas dentro desta caixa. E nós oramos aqui todos os dias, todas as semanas, o ano inteiro. Amém? Falando sobre testemunhos de milagres, domingo que vem eu quero dar a oportunidade
para você que gostaria de dar um testemunho de algo que Deus fez na sua vida nesses últimos tempos. Sexta-feira aqui no Super GD, minha esposa trouxe uma reflexão, tivemos um tempo de oração sobre quebras de cativeiro. E tem muitas pessoas aqui que têm testemunhos para contar, que saíram de cativeiros. Cativeiros de opressão, de medos, de angústia. E muitos de vocês contam testemunhos para nós. E eu quero ouvir o teu testemunho aqui de altar. Domingo, minha esposa estará trazendo uma mensagem sobre isso. E nós vamos estar ouvindo testemunhos aqui sobre quebras de cativeiro, sobre mudanças de sorte, sobre Deus ter te tirado do vale da sombra da morte, Deus ter curado você de sentimentos, desejos e vontades, de opressões, coisas que te levavam ao desespero. E Deus mudou a tua história. Eu quero ouvir o teu testemunho. Amém? Vou abrir aqui a oportunidade para você abrir o teu testemunho para toda a igreja. Nós temos o Anderson aqui que estava contando, relembrando, junto com a Ana, testemunhos tremendos. Prepara lá, filhão. Quero ouvir teu testemunho da Ana. Quero ouvir o testemunho de vocês aqui. Quem aqui gostaria de dar um testemunho? Quem aqui tem um testemunho e gostaria de dar um testemunho para nós no domingo? Se você tem um testemunho, se Deus tocou em você, fez algo, mudou a tua sorte, se Deus fez algo na tua vida nesses dias, eu gostaria de ouvir o teu testemunho. Tem mais alguém que gostaria de dar um testemunho? Levante sua mão. Depois você pode me procurar no final do culto e eu quero passar para você as direções para você contar o teu testemunho aqui. Tem mais alguém que foi liberto, foi curado de algo na tua vida? Você tinha medo, você comia unha, arrancava cabelo, fazia alguma coisa, algum tipo de opressão aí, porque o que eu estou ouvindo de testemunho de gente nesses últimos tempos, e você conta para mim, eu não quero que você tenha medo de testemunhar e nem vergonha, porque o teu testemunho cura, o teu testemunho liberta pessoas. Então eu quero ouvir testemunhos de altar aqui domingo. Nós vamos abrir um tempo para testemunhos e depois nós vamos entrar na palavra, porque eu creio que o que Deus tem feito neste lugar aqui é coisa muito poderosa. Na tua casa, no teu casamento, na tua juventude, você jovem, quero ouvir o testemunho dos nossos jovens, que tem sido curado, tem sido liberto, espíritos de opressão. Aqui, mas não tem testemunho, você não dormia, agora você dorme, você é testemunho. Né? Você tinha medos, angústias, você não tem mais, isso é testemunho. Então eu quero ouvir testemunhos aqui de tudo quanto é tipo. Testemunho de prosperidade, quero ouvir teu testemunho. De mudança de sorte, restauração de casamento, quero ouvir teu testemunho. Então prepare o teu testemunho. E eu quero conversar com você, quero te ouvir, para que você venha aqui no domingo e possa testemunhar para edificar a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então prepara o teu testemunho aí. Prepara agora a tua oferta na tua mão, levante ela ao céu. Quero orar pela tua semente, quero orar por você como semeador, para que você nunca pare de semear. Mesmo que as circunstâncias e situações estejam difíceis, nunca pare de semear. A semeadura muda a sorte, a semeadura muda a história, muda as circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada semeador aqui, a cada semeadura que está sendo feita. Obrigado a cada fiel desse ministério. Obrigado por cada primicista, dizimista e ofertante. Homem e mulher que se dispôs a confiar no Senhor. A tua obra tem andado, Senhor, por causa dos fiéis. Aonde o Senhor levantou um fiel, a tua obra sempre vai andar. E aqui o Senhor tem levantado homens e mulheres fiéis. E eu louvo ao Senhor pela fidelidade de cada um, que independente da luta, da batalha, não tem deixado de ser fiel ao Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um aqui. Que o Senhor abençoe a cada semeadura que vai ser feita esta noite. Muda a história da vida desses semeadores. Receba essa semeadura. Multiplica ela. Prospera o teu povo. Faz eles, Senhor, crescerem, romperem. Em nome de Jesus, e que eles tenham testemunho também para contar em suas áreas financeiras. Eu abençoo o teu povo com portas abertas, empregos extraordinários, aumento de salário. Senhor, os empresários aqui, prosperem de uma maneira sobrenatural, que o Senhor faça os seus filhos crescerem. Aqueles que têm sonho e desejo de abrirem as suas próprias empresas, eu abençoo hoje, empresas abertas aqui. Eu declaro novas empresas abrindo em São José, em Curitiba. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor sobre os teus filhos. Que os seus filhos cresçam, rompam e multipliquem em nome de Jesus e para a glória
do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Pode sair do seu lugar, vem à frente com fé. Se você fez teu Pix, vem teu celular aqui, toca com o celular aqui como um ato profético, declarando: Senhor, estou entregando no teu altar a minha oferta. Entregue a tua oferta com alegria. Faça, Senhor, multiplicar cada uma dessas sementes em nome de Jesus. Deus, chama ele de pai, pai. Chama ele de amor, amor. Grita o nome dele, grita. Glória a Deus, queridos. Vou dar continuidade na mensagem de domingo passado. Eu concluí a mensagem do domingo passado falando sobre a arca, a presença da arca dentro de uma casa. Falamos sobre uma casa onde a arca viveu 20 anos e nenhum sinal prodigioso aconteceu. Falamos de uma casa onde a arca permaneceu 3 meses e milagres sobrenaturais aconteceram. E dentro do assunto ao qual eu estava pregando, falei sobre Uzá, aquele homem que tocou na arca, o filho de Abinadab, o pai daquela casa ao qual a arca ficou 20 anos. E aquele jovem rapaz, aquele homem, quando viu a arca caindo do carro de boi, foi tentar segurar a arca com as mãos e morreu fulminado. E tem muitas pessoas que param e se perguntam, né? Por que Uzá, o filho de Abinadab, ao qual ficou com a arca 20 anos dentro de casa, foi segurar a arca com tanto zelo, foi segurar a arca para a arca não cair no chão e morreu fulminado. E algo a gente para pensar quando a gente lê a Bíblia, que segurar a arca com a mão não era zelo. Segurar a arca com a mão era uma desonra. Porque a arca, ela foi feita para ser carregada por varas sobre os ombros dos sacerdotes. A arca, quando ela saiu, que ela foi roubada, eu contei toda a história domingo passado. A arca, quando foi roubada do povo hebreu e foi levada pelos filisteus, ficou 7 meses no arraial dos filisteus. Lá no arraial dos filisteus houve morte, houve câncer, tumor, rato, houve tudo quanto é tipo de destruição. Ela foi carregada sobre um carro de bois até a casa de Abinadab. E quando eles viram aquilo que nada aconteceu, eles tomaram a arca, algumas pessoas tentaram tocar na arca, abrir a arca, e dezenas e centenas de pessoas morreram fulminadas ali. E essa arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, nada aconteceu. E quando a arca vai sair da casa de Abinadab, novamente ela é carregada num carro de boi. O que isso demonstra para mim? Que dentro de uma casa, por mais que seja um povo hebreu, por mais que conhecia o que Deus falava através da boca de geração em geração, porque é assim que as escrituras eram passadas nessa época.
Algo aconteceu dentro daquela casa, um ensinamento coeso da palavra de Deus, um ensinamento poderoso da palavra de Deus, não havia penetrado no coração daqueles filhos. Porque Abinadab, quando foi tirar a arca de dentro de casa, e o rei Davi mandou a arca sair, aonde a arca foi posto de novo? Sobre carro de bois, novamente. Dá a impressão que ninguém conhecia mais os princípios da palavra. E aquele jovem carregando o seu irmão indo à frente, e ele atrás ali sobre a arca, quando o boi tropeça e a arca cai, Uzá vai tentar resolver o problema segurando a arca com as mãos novamente. E Uzá morre. E quando ele morre, Davi, vendo aquela circunstância, aquela situação, não quer receber a arca dentro da cidade de Jerusalém. Por quê? Porque ficou temeroso, teve medo. Então mandou a arca ir para a casa de Obed-edom. E quando eu olho e paro para pensar, lendo o que a Bíblia diz para nós, sobre Uzá morrer fulminado, eu só penso em uma coisa. Um jovem que por 20 anos aprendeu a não temer a presença de Deus. Uma casa onde a arca ficou apenas como um objeto, apenas um móvel. Foi isso que eu terminei aqui a mensagem de domingo falando. Uma casa que não teme a presença de Deus, aonde a presença de Deus passa a ser apenas mais um objeto. A Bíblia passa a ser apenas mais um livro. Não se dá valor pela presença de Deus, não se dá valor pela palavra de Deus. Então um jovem que viu o seu pai não dando valor à arca que representava a presença de Deus, por 20 anos não vendo sinais dentro da sua casa, não vendo sinais ali na sua vida, para segurar a arca, não pensou em nada. Por quê? Porque por 20 anos eu corria. Quando eu era criança eu corria ao redor da arca. Quando eu era criança eu brincava na frente da arca. Quando eu era criança eu ficava lá e nada acontecia. Mas agora ele é homem. O entendimento dele aumentou, mas o temor não aumentou. Diga comigo, entendimento, conhecimento, sem temor, gera morte. Então se nós crescemos na fé, amadurecemos na igreja, vemos muito tempo, nossos filhos crescem na presença de Deus, mas não temem a presença de Deus, irmão. Um temor que não é gerado dentro de uma casa onde se lê a Bíblia, numa igreja onde se ouve a palavra de Deus, e não gera-se temor, tem apenas conhecimento, apenas a letra. É por isso que a palavra diz que gerará morte. A letra por si só, ela mata. O que vai fazer a palavra vivificar? O temor pela palavra. A palavra pela palavra gera morte, mas a palavra com temor gera vida. Uzá não temia a presença de Deus. Ele viveu 20 anos vendo aquele objeto como apenas algo colocado dentro da sua casa. Ele relou numa arca e morreu. Mas quando a arca chega na casa de Obed-edom, algo acontece. Em 3 meses, acontece algo na vida de alguém que teme a presença de Deus, o que não aconteceu com 20 anos na casa de alguém que não temia. Em 3 meses, sinais sobrenaturais aconteceram na casa de Obed-edom, na vida dos filhos de Obed-edom. Obed-edom era um porteiro da casa de Deus. Ele era um obreiro. Ele era alguém que faz o papel que os irmãos estão fazendo ali agora. Ele cuidava da porta. Ele fazia as pessoas entrarem, mas o temor dele era grande pela presença, ao ponto de que a presença de Deus na casa dele revolucionou algo na família dele. Então eu paro para pensar que Deus ama, irmão, fazer algo dentro das nossas casas. Mas vai depender do temor que nós temos da presença dele na nossa casa. Diga comigo, Deus quer se revelar no lar para se manifestar no templo. Deus se revela na nossa casa. Deus se manifesta na nossa casa para se revelar de uma maneira sobrenatural aqui no templo. Não tem culto bom se na minha casa eu não cultuo. Não tem temor
temor, culto com temor. Se na minha casa eu não tenho um temor ao culto ao Senhor, se o meu culto na minha casa é a outros deuses, se as músicas que eu ouço não são adorações, se os lugares que eu frequento não glorificam a Deus, então Deus não vai se revelar no templo, se Ele não se revela na minha casa. Na casa de Obed-Edom, tinha temor à presença de Deus, Deus se revelava lá, porque aquele homem, quando trabalhava na porta da casa de Deus, ele tinha temor também. O temor dentro de casa revela o temor no templo. A presença de Deus em casa revela a presença de Deus no templo. Um pai que não ensina temor aos filhos gera morte aos seus filhos, mas um pai que revela temor a Deus para os seus filhos vê os sinais de Deus dentro da sua casa, e os filhos de Obed-Edom prosperaram junto com seu pai. Você não ouve falar na Bíblia que os filhos de Obed-Edom morreram porque relaram na arca. Você ouve falar sobre os filhos de Obed como filhos que fizeram a diferença no reinado de Davi. Os filhos de Obed-Edom foram homens que foram transformados pela presença de Deus, e transformados pela presença, transformaram o reinado de Davi. Então hoje, eu e você precisamos ter temor no nosso coração pela presença de Deus e pela palavra de Deus. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: vamos juntos temer ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos juntos temer ao Senhor. Temer como família, temer como casa, temer como igreja. Porque não podemos ter Deus apenas como um objeto inanimado na nossa vida. Que no dia do desespero, no dia da angústia, eu lembro que Deus existe e eu oro. No dia que está tudo bem, eu adoro outros deuses. Eu adoro outras coisas. Eu adoro pessoas. Eu adoro ambientes. Nós precisamos gerar temor no coração dos nossos filhos, pela presença de Deus, ao ponto deles crescerem e serem melhores do que nós. Obed-Edom teve os seus filhos melhores do que ele, porque ele ensinou que a presença de Deus dentro de uma casa precisa ter honra, respeito, temor. Então hoje, terminando o que eu falei no culto de domingo passado, eu quero levar você a uma reflexão de um texto do Novo Testamento, que parece ser totalmente diferente desse, mas que o Espírito Santo falou comigo: filho, na velha aliança, eu fiz assim. No Novo Testamento, na nova aliança, eu deixei escrito assim. E hoje, eu quero que seja assim. Na velha aliança, na nova aliança e na nova aliança nos dias de hoje, o temor pela presença de Deus precisa ser o mesmo temor. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo de número 24. Precisamos temer a presença de Deus, irmãos. Pastor, como é que eu temo a presença de Deus? Tendo conhecimento da palavra e sendo cheio do Espírito Santo. Não basta sermos bons ouvintes. Sabe por quê, irmãos? Se somos apenas bons ouvintes, no dia da tribulação, nós muitas vezes nos esquecemos do que ouvimos. Presta atenção no que eu estou falando, olhe para mim. Se eu sou apenas um bom ouvinte, no dia da tribulação, quando a guerra vier, eu vou me esquecer do que eu ouvi. Então o que me faz reter a palavra? O temor pela presença do Espírito Santo. Porque você pode ver sinais, prodígios e maravilhas. Você pode ver Deus operando milagres no culto. Você pode ver coisas lindas Deus fazendo. Mas se você não meditar na palavra e não deixar que o Espírito Santo venha encher o teu coração do temor da presença dele, na hora que você estiver passando por uma tribulação, estiver passando por uma guerra, você esquece da palavra, você esquece dos sinais que você já viu, você esquece dos sinais que Deus te usou para fazer.
Porque eu sei que muitos de vocês que já foi usado para orar por pessoas e pessoas serem curadas. Orar por pessoas e pessoas serem libertas. Mas no dia que você está passando luta, você esquece dos sinais. Por quê? Porque os sinais só ficam vivos na nossa memória quando o temor está vivo no nosso coração. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Lucas capítulo 24, verso 13. A partir do verso 13, diz o seguinte para nós. Vou ler bastante. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando, é mais ou menos 11 quilômetros isso aqui. E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido em Jerusalém. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, que acabara de ressuscitar, se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele está vivo. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, e não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles constrangeram a Jesus, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já inclina. E entrou Jesus para ficar com eles em sua casa. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora para eles, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, irmãos? Vários versículos, um texto longo, mas delicioso de se ler. Nós vemos aqui o que eu estou acabando de abrir o contexto dessa história para vocês. Estamos vendo aqui 2 discípulos, 2 homens que estão
no caminho de Emaús. Mas eu acho algo interessante, porque o nome Emaús, em hebraico, significa Hamat. E Hamat significa fonte, significa manancial, fonte de águas quentes. Esse povo estava voltando para um lugar de uma fonte de águas quentes. Como nós ouvimos, quem estava presente no Descende, aqui na Igreja Vida Plena, um dos pastores americanos estava falando sobre Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16, que fala sobre a pessoa não ser frio e nem quente, mas por ser morno, está ao ponto de ser vomitado pela boca de Deus. É o que diz Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. E ele trouxe algo que eu também já ministrei há muitos anos atrás, dizendo que a fonte ser quente ou a fonte ser gelada, fria, não era falando de um crente cheio do Espírito Santo ou de um crente gelado. Estava falando de uma fonte de água fria e de uma fonte de água quente. Mas quando corria até chegar naquele ponto, naquela cidade chamada Filadélfia, tanta água fria descendo do monte, ela esquentava e ficava morna, quanto a água quente que descia de outro monte, a água quente descia de um outro vilarejo, de um outro monte, que descia e via até aquela cidade de Filadélfia, e a água quente que saía de lá já chegava morna também. Então ele estava fazendo, o Senhor Jesus estava fazendo uma alusão em Apocalipse. Vocês têm uma fonte que a água é fresca, quando chega aqui ela é morna. Vocês têm uma fonte de água fervente, quente, quando chega aqui ela também está morna. E quem bebe água morna, seja ela saída do que está gelado ou saído do que está quente, quando se toma, dá dor de barriga, dá vontade de vomitar. O evangelho de vocês aqui está que nem a água que vocês bebem. Não é nem quente e nem gelado. Não dá prazer quando você está com sede e não dá prazer de tomar banho quando você tem uma água para descansar. A água de vocês é morna. Ela não é fria e ela não é quente. Assim é o evangelho de vocês. E o Senhor agora está com homens que estão indo para Emaús. Estão indo para um lugar de fonte de águas quentes. Só que eles estão indo para uma cidade que o nome dela é fonte de água quente, mas eles estão abandonando a verdadeira fonte, que é a presença de Jesus e o lugar ao qual o Senhor Jesus tinha dito para o povo não sair de lá, enquanto não viesse a descida do Espírito Santo e algo novo iria acontecer sobre a vida deles. Esses dois homens, quando viram o que aconteceu com Jesus, o coração deles se embotou. O coração deles se fechou. A mente deles esqueceu tudo que eles leram. A mente deles esqueceu tudo que eles viram Jesus pregar. Ao ponto dos olhos deles, a mente e o coração está tão enegrecido, tão fechado, que eles esqueceram até da face de Jesus. Eles estão voltando 11 quilômetros andando, de a pé, indo até a água quente, mas esquecendo da fonte de águas termais, que é a própria presença de Deus. Caminhando, desesperado, diz o texto, cabisbaixo. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, verso 17, que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, você é o único que porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles intimam o próprio Senhor Jesus. Será que você não viu o que aconteceu? Você não viu que Jesus morreu? Já é o 3º dia. E ele não voltou. Nada aconteceu. Nós estamos tristes, desesperados. Como é que você não está triste igual? E eles vão contando a história para o próprio Jesus. E Jesus se indigna com aquela situação. Diz o texto para nós, dizendo ali, Jesus no verso 23,
24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, eles dizendo, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres e não ouviram. Quer dizer, eles ouviram o testemunho de discípulos, não acreditaram. Aí diz assim o verso 25. Então disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus se indigna com aquela situação. Vocês são nécios, tardios em reconhecer o que as escrituras já disseram sobre isso, os sinais do que vocês já viram naquela cidade. Vocês caminharam. O que Jesus estava querendo dizer é, vocês me viram a minha pregação. Jesus tinha dito que iria morrer. Jesus tinha dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus tinha deixado aquilo explanado, mas a angústia e a tristeza do coração fez sumir o temor do coração deles, daquilo que eles tinham visto e ouvido. O temor que eu quero trazer nessa palavra para cada um de nós aqui hoje, é que nós, independente das labutas, guerras, dificuldades e circunstâncias, não venhamos perder o temor pela presença de Deus. Porque um homem, uma mulher, uma dupla de homens aqui, 2 homens que estão caminhando de discípulos, perderam o temor de tudo aquilo que viram, receberam, ouviram, conheciam das Escrituras e estavam na presença da própria arca de novo, na presença do próprio Jesus, mas por causa do temor, talvez por causa da raiva, talvez por causa da angústia, talvez por causa do desespero, fizeram da presença de Jesus apenas mais um móvel nas suas vidas, apenas mais um homem nas suas vidas. Você não sabe do que aconteceu, você é o único que não sabe o que aconteceu. E contaram a história de tudo que aconteceu com Jesus, falando para o próprio Jesus. Jesus começa lá em Moisés e começa a destrinchar todas as palavras, até os profetas para eles. E algo vai acontecer. Jesus, vendo que eles já estão chegando na sua residência, Jesus faz como se fosse passar e continuar andando. Os 2 discípulos, nós vimos aqui no texto, que constrangem a Jesus dizendo, já está tarde, entra na nossa casa conosco. E Jesus não titubia, Jesus não briga, Jesus não fala nada, Jesus aceita o convite deles. Sabe por quê? Porque toda mudança na vida de um homem e de uma mulher começa dentro de casa. A mudança na vida de uma família começa dentro de casa. Ela não começa nos púlpitos da igreja. Ela começa nos altares do nosso leito. Começa nos altares da nossa mesa. Porque é na mesa que nós geramos temor no coração dos nossos filhos. E é no leito que a gente gera temor no coração do nosso cônjuge. Então Jesus, quando é convidado para entrar numa casa, Jesus agora, estou conjecturando aqui, diz como que para nós através do texto o seguinte: eu vim trazendo à memória deles de novo a palavra daquilo que eles já sabem, daquilo que eles já leram, daquilo que eles já viram eu fazer, os sinais que eles viram eu operar, a palavra que eles viram eu pregar, o evangelho, as boas notícias que eles viram eu trazer. Agora, eles me convidaram para entrar na casa deles, e eu vou entrar na casa deles. Quando Jesus entra na casa deles, o que eles fazem? Eles preparam uma mesa, uma ceia, para comer com Jesus. Era o costume da época, era a alimentação da época, era o pão que se tinha em abundância na época, e o suco da vide, o suco da uva, o vinho. Quando Jesus senta na mesa, olha o que diz o texto para nós. Sentando eles à mesa, diz ali, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de que iria passar, Jesus. Verso 29, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar então com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, diga, à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu
da presença deles. Jesus estava esperando um momento específico para trazer à memória daqueles homens o que daria esperança para eles. O convite teve que partir dos homens. Diga assim comigo: eu preciso convidar Jesus para estar na minha casa. Mas não basta Jesus estar na tua casa se o temor não encher o teu coração. Esses homens estavam caminhando com Jesus e não reconheciam Jesus. Ouvia Jesus pregando a Bíblia para eles e não reconheciam Jesus. E aquilo que acontecia com eles, eles também não reconheciam o que estava acontecendo. Porque o texto vai dizer para nós aqui no verso 32, olha o que diz: e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Sabe o que me traz à memória, lendo esse versículo aqui? É na caminhada cristã, eu e você, Jesus, todos os dias, todos os cultos, a cada GD, a cada momento que você lê a palavra, Deus falando com você, você começa a sentir teu coração arder, mas você não dá valor. Passa despercebido. A cada culto aqui Deus está falando com você, mas passa despercebido. Esses homens aqui, um olhando para o outro, dizendo, no partir do pão seus olhos se abrem. Quando eles olham, Jesus desaparece. E eles falam, no partir do pão, os nossos olhos se abrem. Foi um ato profético de novo da ceia. Aquilo que ele fez com os seus discípulos, ele está fazendo aqui conosco de novo. Nós abrimos a porta da nossa casa, ele se assentou na nossa mesa, os nossos olhos se abrem agora. Mas o coração já não estava ardendo na caminhada. Um pergunta para o outro, porventura o nosso coração não ardia? O meu estava ardendo, o teu também não estava? Estava. Então por que nós não deixamos os nossos olhos se abrir enquanto o coração já ardia? Por que nós não deixamos o nosso coração se abrir enquanto a gente caminhava com ele? Por que a gente não deixa Deus falar num culto comum como hoje? Por que a gente fica esperando algo? Deus fazer algo num dia especial, num momento especial, num encontro, num congresso, num encontro. Eu não sei o que nós estamos esperando. Qual é o dia que nós estamos esperando para abrir os nossos olhos, para ver que Jesus está aqui, ó, sentado conosco? Qual é o dia que nós vamos esperar que Jesus senta para comer na nossa mesa? Quando a gente senta para comer arroz e feijão, Jesus está lá. Você prepara um café simples, Jesus está lá. Esses homens falaram, porventura o coração já não ardia. Mas os olhos se abriram, por quê? Porque eu abri a minha casa para Jesus sentar na minha mesa. Irmão, Jesus entrou na casa daqueles homens. Jesus sentou na mesa com eles. Jesus pegou o pão de novo e está dizendo assim, eu fui partido por amor de vocês. Porventura o nosso coração não arde, irmão? Porventura o nosso coração não arde mais por estar na casa de Deus? O nosso coração não arde mais por estar na presença de Deus? O nosso coração não arde mais por ler a palavra de Deus? O que tem acontecido com a igreja? É a perca ou a perda do temor, da presença. A arca na casa de Abinadab não era nada. Aqueles homens viram Jesus, andaram com Jesus. Quando estão com Jesus depois de ressurreto, não se lembram, ficam cegos. E quantos de nós ficamos cegos por causa dos problemas? Cegos por causa das lutas? O nosso coração se fecha. Os nossos olhos se fecham para aquilo que um dia nós já vimos. Os nossos ouvidos se fecham para aquilo que um dia já ouvimos. Esquecemos daquilo que Deus já nos usou. Tantas coisas que Deus já fez em nós e através de nós. A pergunta de um para o outro é, o teu coração porventura não ardia mais? E a minha pergunta para mim mesmo e para você essa noite é, o nosso coração não arde mais? Nós somos uma igreja que o coração não arde mais, que a presença de Jesus está conosco. Será que quando se fala de ceia, o nosso coração não arde mais? Não tem mais temor de pensar em não estar na igreja em um dia de Santa Ceia? Será que o coração não arde mais para o partir do pão?
Os olhos desses homens se abriu quando o pão partiu. E nós, que partimos o pão todos os meses aqui, e os nossos olhos, será que não se abrem mais? O nosso coração não volta a queimar nunca mais. A arca está presente. Jesus está presente. Ele é apenas um homem. Ele é apenas um objeto. A Bíblia é apenas um livro. A casa de Deus é apenas um lugar de 4 paredes. Será que é apenas um ambiente qualquer? Não, irmão. A igreja é diferente, tem algo diferente aqui. A tua casa é um lugar diferente, tem que ser diferente. Tem que ser um lugar onde Jesus se assenta à mesa. Ceiar não é só um culto por domingo, por mês. É trazer a presença de Jesus todos os dias. É o partir do pão em todo momento. É se assentar à mesa e comer com a sua família e comer com Jesus presente. O nosso coração precisa voltar a arder. Não podemos ser a geração que não ensina temor ao coração dos nossos filhos. Porque eu, como pai, se eu não estou num culto de Santa Ceia, eu estou dizendo para os meus filhos, não é relevante a Santa Ceia. A Santa Ceia, a arca, Jesus não é relevante. Ele não é tão importante. É apenas mais um homem. A Bíblia é apenas mais um livro. A presença de Jesus é apenas mais um objeto. A gente volta a ser católico romano. Tem Jesus como um ser de barro, pendurado nas paredes. Algo que não tem poder. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Tem olho, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. É isso que nós ensinamos aos nossos filhos. A serem cristãos, crentes, evangélicos, idólatras de um Deus feito de pau e de pedra. De um Deus que não gera temor. Que o coração não queima mais. Que os olhos não se abrem. Deus é um Deus que se manifesta nos lares. Deus é um Deus que se manifesta nas casas. Mas na casa que tem temor. Uma igreja é a casa de Deus. Ela só é casa de Deus se ela tiver temor. A tua casa, a minha casa, só é casa de Deus se nesta casa tiver temor pela presença. Que eu e você não sejamos uma geração de Abinadab, mas sejamos uma geração de Obed-Edom. Sejamos uma geração onde colocamos Jesus à mesa e saibamos que Ele está à mesa. Que não venhamos deixar Jesus passar direto, mas não também apenas pedir para Ele sentar e não saber quem Ele é. Que o nosso coração venha voltar a se dilatar, que os nossos olhos venham voltar a se abrir pela presença de Deus. Que a nossa vida venha a ser uma vida de temor. Temor pela presença de Jesus. Temor pela caminhada com Jesus. Não basta caminhar com Jesus. Não basta sentir que o coração está queimando. Se não se despertar e trazer Jesus para dentro de casa. Porque é quando você traz Jesus para a mesa que os teus olhos se abrem. É quando eu e você trazemos Jesus para a mesa que os nossos olhos voltam a se abrir. É quando eu e você estamos na mesa com o Senhor que os nossos olhos se abrem. A igreja precisa voltar a temer batismo. Quem não é batizado nas águas precisa se batizar. Porque ceia é para discípulos. Ceia é para discípulo. A Bíblia não manda eu te avaliar. A Bíblia manda eu saber se você é discípulo. Se você é discípulo, como discípulo, você se avalia você mesmo. Mas como cristão, eu preciso saber se você é um outro cristão. A ceia é para filhos. A ceia é para discípulos. A ceia não foi entregue totalmente para Judas, porque Judas se manifestou como alguém que só caminhava junto, mas não tinha temor pela presença. Quem não teme a presença, pega do pão e corre. Tem muita gente querendo ter um pedacinho de Jesus. Fala de Jesus, ouve de Jesus, mas não teme Jesus. Diz que é de Jesus, mas bebe em outras fontes. Diz que é de Jesus, mas adora outras coisas. Diz que é de Jesus, mas está em outros ambientes, outros lugares. A sua casa não é um lugar onde Jesus habita. A mesa de Jesus precisa ser uma mesa de temor. A mesa onde Jesus parte o pão, ele tem que ser convidado para partir o pão. Porque onde Jesus é convidado para partir o pão, ele se manifesta e os nossos olhos se abrem. Precisamos temer ao Senhor.
Porque, irmãos, eles queriam ir para Emaús, e mal sabiam eles que a fonte já estava com eles. Eles queriam ir para a fonte, mas a fonte já estava com eles. O que eu e você estamos buscando? O que eu e você estamos esperando? Sabendo que Jesus é a presença, Jesus é a fonte, Ele é a nossa verdadeira fonte. É dele que nós temos que beber, é nele que nós temos que nos limpar. Ele é a nossa água quente que nos embanha. Ele é quem traz o nosso descanso. Quem aqui não gosta de um dia de trabalho cansativo, chegar e ter um chuveiro com água quente para tomar banho? Emaús era a fonte de águas quentes, mas a água quente que eles precisavam para ter descanso era a presença de Jesus, que já estava com eles, mas eles não discerniam. O que eu faço paralelo dessas palavras é, se na minha casa e na tua casa, Jesus se faz presente, mas eu não temo a presença dele, na minha casa não acontece nada. Mas se Jesus está presente na minha casa e eu temo a sua presença, os sinais de Jesus vão acontecer na minha família. Os sinais vão acontecer na vida dos meus filhos. Os sinais vão acontecer no meu casamento. Os sinais vão acontecer nas minhas finanças. Por quê? Porque o temor que eu tenho faz a presença de Deus se manifestar na vida de todos que estão comigo. É isso que aconteceu na casa que tinha arca. As duas tinham arca, mas nem todas tinham a presença. As duas tinham a arca, mas só uma tinha temor. Esses homens caminhavam com Jesus. O coração queimava, mas eles não discerniam. Sabe o que Jesus quer de mim e de você hoje? Discernimento pela presença. Discerna que Jesus está presente aqui, por mais que você não sinta nada. Porque Jesus não é sentimental. Apesar dele tocar também nos nossos sentimentos. Um culto, irmão, por mais normal que ele possa parecer, se tiver temor, Jesus se faz presente. Na tua casa, por mais que a semana possa estar estranha, cansativa, turbulenta, mas se Jesus estiver presente, você pode ter certeza que a graça dele vai te bastar. Você pode ter dias corridos, dias de turbulências, de batalhas, de guerra, seja no trabalho, seja onde for. Quando você entra dentro da tua casa, se a presença de Deus está lá, se há temor naquele lugar, a graça de Deus vai te bastar. Nós precisamos ser o povo que tem prazer de servir a Deus em casa, que tem o prazer de trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa, e quando saímos de dentro dela, levamos a presença de Deus para os ambientes onde nós vamos. Amém, irmãos? Jesus precisa morar comigo na minha casa e precisa ir comigo aonde eu vou. Nós precisamos ser aquele povo que tem temor dentro e tem temor fora. Não é uma casa que teme a Deus e quando está fora esquece que Jesus existe. Não podemos ser um povo que quando estamos na casa de Deus, na igreja, temos temor e quando saímos da igreja perdemos o temor. Nós precisamos discernir aonde nós vamos e a presença que nós carregamos. Porque se eu tenho temor pela presença, aonde eu vou, a presença de Deus vai comigo. Davi, quando recebeu a arca das mãos de Obed-Edom, que estava nos ombros do sacerdote sendo carregada, ele a cada 6 passos sacrificava, porque ele estava querendo dizer, eu preciso remir tudo aquilo que um dia não foi remido na tua presença. Os últimos 7 meses que ficou com os filisteus, os últimos 20 anos que ficou com Abinadab, precisam ser remidos agora. Eu preciso sacrificar. Por quê? Porque não houve temor por 20 anos e 7 meses. Não houve temor por 20 anos e 7 meses. O Senhor estava lá, mas a sua presença não se manifestava. Por quê? Porque quem estava com a tua presença não tinha temor pela tua presença. Então Davi falou, a cada 6 passos eu vou sacrificar, para dizer, eu preciso restituir aquilo que um dia não foi pago o preço. Irmãos, muitos de nós, para servirmos ao Senhor Jesus, temos que pagar um alto preço hoje. Por quê? Porque muitas vezes, aqueles dos nossos familiares que vieram antes de nós, até diziam que tinham a presença, mas não tinham temor pela presença. Até carregavam uma Bíblia no braço, mas não temiam a palavra desse livro. E eu e você, não podemos ser uma geração que vamos passar para a próxima geração algo pesado, e não ensinando eles
que a presença de Deus não é pesada para quem o ama. Porque tem muita gente, discerne essa palavra. Eu sinto no meu espírito que há uma batalha no mundo espiritual para ter o entendimento do que Deus parece que está falando. Porque carregar a arca no carro de boi é muito mais fácil. Carregar a arca sobre os lombos de bois, que são muito mais fortes do que um homem, é muito mais fácil. Mas não é o princípio, não é o correto. E gera morte, gera desonra. Porque a arca foi feita para ser carregado sobre os ombros dos homens, sobre os ombros dos sacerdotes, carregado como varas. A vara como a vara de Moisés, a vara que representa a presença de um sacerdote ali, de alguém que carregava a arca. Por mais pesado que fosse, era a presença de Deus sendo carregada. A cada 6 passos parava, e o sacerdote tinha que continuar com a arca nos ombros. A cada 6 passos, quilômetros e quilômetros, foram dias e dias até retornar a Jerusalém, sacrificando e carregando a presença com temor sobre os ombros. A presença de Deus não é pesada para os nossos filhos. O que é pesado para os nossos filhos são coisas que nós colocamos para ele carregar, que Deus não mandou. São religiosidades que colocaram sobre nossos ombros. Muitos aqui são filhos de crente, que colocaram um peso religioso sobre você. E você tinha que vestir de tal jeito, cabelo de tal jeito, e aquilo mais pesou em você do que te libertou. E agora, anos e anos e anos depois, você tem que caminhar com Jesus, sentindo o coração queimar, mas não discerne, até o momento que se assenta à mesa e o pão é partido novamente. E quando o pão é partido, os olhos voltam a se abrir. Ei, homens, mulheres, pais, vamos voltar a ter temor e trazer os nossos filhos à mesa, para que no partir do pão, os olhos deles e os nossos se abram. E o nosso coração não queime somente na caminhada, mas que a gente queime o coração com os olhos abertos para saber que Jesus se faz presente na nossa casa. Que a nossa família veja que Jesus se faz presente. Que os meus filhos, a minha esposa, não vejam no altar um pregador que em casa não prega nada, que em casa não testemunha nada, que em casa não vive uma vida daquilo que se prega. Que eu e você temos temor no nosso coração. Eu tive a oportunidade ontem de estar ministrando em um congresso na Igreja Batista, lá no bairro São Brás. E a palavra que eu levei àquele povo, fechando a mensagem aqui dessa noite, era sobre aquele homem, o jovem endemoniado gadareno. Todo mundo conhecia ele como endemoniado de Gadara. Um homem, jovem, nu, dentro de um cemitério, pelado, que com pedaços de pedra cortava o próprio corpo, gritava como um lunático. Até o dia que ele se encontrou com Jesus. Quando Jesus o encontrou naquela situação, os demônios que estavam nele eram muito. Ao ponto de que Jesus diz, um dos poucos textos que você vai ver Jesus conversando com um demônio. Vai falar, qual que é teu nome? E os demônios estão nele e dizem assim, legião, porque somos muitos. E os demônios clamam a Jesus, dizendo, não nos mande para o abismo, nos mande para os porcos que aqui estão. E Jesus permitiu, e aqueles demônios foram para os porcos que ali estavam. E a Bíblia diz que tinham 2.000 porcos que os porqueiros cuidavam. E os porcos se precipitaram no mar e morreram. Para um povo judeu, porco é abominação, e aquele povo cultivava porco. Então os ricos, que abominavam o que a palavra de Deus dizia naquela época, perderam a sua riqueza em fração de segundos. Porque os demônios que estavam naquele homem entraram nos porcos, entraram na legalidade que aqueles homens estavam dando. E os ricos passaram a ser pobres do dia para a noite. E aquele jovem, quando foi liberto, diz que o povo saiu correndo desesperado e foram na cidade dizer o que aconteceu. O povo veio correndo, quando chegaram lá, viram um jovem. Marcos capítulo 5, estou falando aqui para vocês. Dizem que o povo, quando viu o homem vestido, adornado, bonito, aos pés de Jesus, e eles se assustam com ele vestido, mais do que se assustavam quando ele ficava nu e endemoniado, por causa do milagre que Jesus tinha feito. E quando aquele jovem está ali aos pés de Jesus, o texto diz que Jesus se levanta e vai para o barco para dar continuidade ao que ele estava fazendo. E diz o texto para nós, em Marcos capítulo 5, que o jovem
olhou para Jesus e clamou, dizendo: me deixa ir com o Senhor. Presta atenção. Esse jovem disse para Jesus: me deixa ir com o Senhor, eu quero pregar o evangelho contigo. Eu quero caminhar contigo. Sabe o que Jesus falou para aquele jovem? Não, você não irá comigo. Volta para a tua casa e testemunhe para os seus a minha bondade e misericórdia que saiu sobre ti. E através do teu testemunho, volte para a tua casa. O jovem queria ir com Jesus. Jesus falou: você não precisa caminhar aqui comigo, você precisa ter a minha presença e o teu testemunho e voltar para dentro da tua casa. Porque, amados, toda a cura e toda a libertação começa em casa. Esse jovem queria caminhar com Jesus. Jesus falou: você pode caminhar comigo dentro de você. É a minha presença que te basta. Volta para a tua casa e testemunhe o que eu te fiz. Ah, mas esse jovem não tinha teologia, não tinha o conhecimento, mas ele tinha um testemunho. E o testemunho dele era para ganhar toda a casa dele. E o texto diz para nós que esse jovem voltou para casa. E porque voltou para casa ali testemunhando, teve a oportunidade de ganhar a sua família. E depois saiu e pregar a Decápolis. O que é Decápolis, pastor? 10 cidades. Deca é 10. Esse homem teve autoridade para pregar em 10 cidades, depois que ele teve de autoridade de pregar dentro da sua casa. E tudo começa dentro de casa. Ele levou o temor de Deus para dentro de casa. Ele levou a cura de Deus para dentro de casa. Ele levou a libertação dele para dentro de casa. Depois que ele teve autoridade para pregar o evangelho dentro da sua casa, Deus lhe deu autoridade para pregar para 10 cidades. Muitas pessoas querem pregar na África, querem pregar na China, querem pregar em outros países, querem pregar em outras terras, mas Deus nunca vai te enviar para fora, se primeiro Ele não te enviar para dentro. O primeiro envio é para dentro de casa. E o que Deus está falando conosco esta noite? Esta noite é que nós venhamos sentar e temer sentar na mesa com Ele. E ao partir do pão, que os nossos olhos se abram e que a gente queira a presença dEle todos os dias dentro da nossa casa. Porque quando tem temor de Deus, pela libertação que Ele já fez na nossa vida, pela cura que Ele já fez na nossa vida, nós temos o direito legal de nós e a nossa casa ganharmos cidades para o Senhor Jesus. Quando eu gero temor no coração das minhas filhas, do meu filho, eu tenho autoridade que eles vão no nome de Jesus mais longe do que eu e ganhar almas para o Senhor, porque o temor pela presença começa dentro de casa. Uma casa onde não há temor pela presença, os filhos morrem, mas uma casa onde há temor pela presença, os filhos prosperam. Quem está entendendo? Vocês são meus filhos na fé aqui pela palavra. Se nessa casa aqui há temor, ao partir do pão, vocês prosperam. Todas as vezes que você sai da tua casa para cultuar ao Senhor e dar valor a uma santa ceia, dá valor em ceiar, dá valor ao batismo, porque batismo e ceia são os símbolos maiores do cristianismo. São os símbolos de que nós verdadeiramente cremos em Jesus. Confiamos que Jesus é o único Deus, acreditamos que Ele é Pai e que nós somos seus filhos. E eu tenho desejo de passar pelas águas do batismo. E após as águas do batismo, um privilégio e um prazer em ceiar a cada mês na presença do Senhor. Mas muito mais do que isso, é ceiar na mesa da minha casa, colocando o temor na mesa todos os dias. Onde os meus filhos valorizam o que comem. Eu e minha esposa valorizamos o que comemos, porque sabemos que não é a força do nosso braço que trouxe o alimento para aquela mesa. É quando a gente ensina os nossos filhos a dizer: tá gostoso essa comida? Tá. Então dá glórias a Deus, porque foi Ele quem colocou na nossa mesa, não foi o braço do seu pai. É isso que gera temor. É isso que faz os nossos filhos não tocar na arca de qualquer maneira. É isso que não faz dos nossos filhos querer ser herói e segurar a presença de Deus no braço. Deixa comigo, meu pai era crente, tá sossegado. Não, irmão. Deus não tem neto, Deus só tem filho.
Não ensine os seus filhos a serem autossuficientes de Deus. Não estar na presença de Deus está tudo certo. Não está tudo certo. Essa chamada é para mim e para você, pais que estão aqui, ó, todos. Se os teus filhos não temem estar aqui, você falhou na tua vida com Deus. Se os meus filhos não temem estar aqui, eu falhei. Se os nossos filhos não temem no coração, se o coração deles não queima, é porque o meu e o teu não queima. Porque quando o nosso coração queima, quando Jesus está à mesa, os nossos olhos se abrem. A pergunta que eu faço para você nessa noite, teu coração não queima mais? Teu coração não queima mais? Se o teu coração ainda queima, se coloque de pé, em nome de Jesus. Se o teu coração ainda tem uma fagulha, ainda uma chama pela presença de Deus, eu tenho certeza e convicção que essa chama, essa pequena brasa, vai ser soprada pelo sopro do Espírito sobre nossas vidas. E Deus vai voltar a incendiar os nossos corações. Vai voltar a abrir os nossos olhos. Vai voltar a colocar temor na nossa mente e no nosso coração por Jesus. Ao não desdenharmos mais de uma noite de Santa Ceia, não apenas a Santa Ceia, mas principalmente ela. Como eu sempre digo aqui, antigamente os crentes antigos, muitas vezes faltava tudo quanto é culto, mas no culto de Santa Ceia não faltava de jeito nenhum, porque a Santa Ceia era o culto especial. Hoje em dia, muitas vezes o crente vem nos cultos, mas quando chega na Santa Ceia não vem. Porque acha que a Santa Ceia é um momento qualquer, e não é. A Santa Ceia é um momento solene. A Santa Ceia é um momento sublime, ao qual Jesus nos ordenou fazer. E todas as vezes que fazemos, fazemos em memória dele, e não em nossa memória. E não em memória do teu pastor. Você não vem no culto porque senão o pastor vai te cobrar. Você vem no culto porque você é filho de Deus e ama ele. Você vem ao culto porque você teme a ele. Porque você sabe que você vem se alimentar para voltar robustecido para a tua casa e manter o alimento cada dia melhor lá na tua casa. A presença de Deus, ela tem que ser palpável nas nossas vidas, irmãos. A presença de Deus tem que ser verdadeiramente como a arca na casa de Obed-Edom. A arca na casa de Obed-Edom era palpável, tanto quanto na casa de Abinadab. Só que não é porque a presença era palpável que ela é desdenhada. Na casa de Abinadab, acostumaram tanto com a arca lá dentro que perderam o temor. Na casa de Obed-Edom, por terem o temor, quando a arca chegou, o milagre já começou a acontecer. Esses homens que estavam a caminho de Emaús, viam Jesus fazendo sinais e se alegravam. Caminhavam com Jesus e celebravam. Quando Jesus morreu, o coração deles se fechou e eles esqueceram de tudo. Perderam o temor. Eu quero dizer algo muito forte para mim e para você aqui essa noite. Se Deus permitir que você venha perder algo na sua vida, não perca o temor. Porque esses homens achavam que tinham perdido a presença de Jesus. E ele estava mais perto do que eles podiam imaginar. Jesus estava mais perto do que eles podiam imaginar. E eu creio que ele está aqui essa noite. Mais perto do que nós podemos imaginar. Mais perto do que um pedaço de pão. Mais perto do que um cálice de vinho. Ele quer morar dentro de nós. Ele quer morar dentro dos nossos filhos. Ele quer morar dentro da nossa casa. Ele não quer que a gente pegue um pedaço de pão, um suco de uva e não saiba o que significa. Ele quer que a gente, além do ensinamento, tenha prazer pela presença. Porque é uma igreja que só tem ensinamento, mas não tem mais temor pela presença. É um clube. Uma casa
que não tem mais o temor pela presença. Não é mais um lar, é apenas uma casa. O Espírito Santo, irmãos, quer gerar temor no meu coração e no teu coração essa noite. O Espírito Santo quer quebrantar a mim e a você, para que a gente venha valorizar a presença dEle. Valorizar porque Ele se faz presente. Aqueles homens, por mais entristecidos que poderiam estar, por mais chateados que podiam estar, Jesus foi até eles. Jesus foi até eles, sabe por quê? Porque os perdidos eram eles. Eles estavam perdidos, voltando para Emaús, querendo voltar para a fonte, mas fugindo da fonte. E a fonte foi até eles. Sabe como que é o nome disso? Misericórdia. A fonte ia até eles é a misericórdia. Por mais errado que eles estavam, triste que eles estavam, Jesus estava dizendo, eu estou aqui, eu quero você de volta para mim. Eu vou abrir seus olhos. Vocês vão saber quem está aqui com vocês. Talvez você chegou aqui essa noite meio cabisbaixo, entristecido, enfraquecido. Talvez você se deixou enfraquecer nesse passar dos dias. Mas eu quero dizer que Jesus de novo veio até você. E Ele está dizendo para você, eu vim te buscar de novo. Eu vim sentar na tua mesa de novo. Eu vim te buscar para sentar na mesa contigo. A mesa está preparada. A mesa já está preparada. Jesus preparou a mesa para os seus filhos. A mesa para os seus discípulos. Jesus está aqui. Feche seus olhos. Peça para Ele se apresentar a você. Peça para Jesus se apresentar a você. Que Ele não seja apenas um móvel, um cômodo, apenas um objeto, apenas um homem. Não! Ele é Deus. Ele é Pai. Ele é Senhor. E Ele está mais perto do que você possa imaginar. Ele está a um pedido de distância. Pede a Ele. Vem, Senhor, faz morada no meu coração. Faz morada na minha vida. Faz morada dentro de mim. Restaura a minha vida, Senhor. Resgata a minha vida para o Senhor. Pede isso para Ele. Pede para Ele, Senhor, gera temor em mim. Gera temor no meu lar. Gera temor na minha família. Gera temor nos meus filhos. Senhor, gera temor em nós como sacerdotes. Porque somos nós que ensinamos os nossos filhos a temer. Abinadab não ensinou a usar a temer. E quando usar foi tentar segurar a presença de Deus na força do braço. Ele morreu. Mas Abinadab ensinou seus filhos. E todos ali prosperaram. E todo Israel prosperou. E toda Jerusalém pôde celebrar. Esses homens do caminho de Emaús estavam tristes, voltando para viver a sua própria vontade. Mas Jesus os encontrou e mudou a história deles. A presença de Jesus muda a história da vida de todo homem e de toda mulher. Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele se faz presente esta noite mais uma vez. Ele está em casa. Ele está. Esse é o lar do Senhor. A sua igreja. A sua igreja é a casa do Pai. É o lugar da morada de Deus. Aonde os seus filhos vêm buscar. Venham encontrar. E Ele está aqui. Ele se faz presente. Ele se faz presente. Continue em oração. Eu peço aos obreiros que tragam aqui, por favor, a Santa Ceia. Continue orando, buscando a presença de Deus, clamando ao Senhor Jesus. Peça a Ele, Senhor, perdoa os meus pecados. Sara minhas friezas. Sara as minhas friezas, Senhor. Sara-me. Liberta-me. Restaura-me. Tira de mim toda mornidão. Tira de mim toda mornidão. Volta a aquecer, a queimar o meu coração. Eu quero que o Senhor seja a minha fonte de águas quentes. Eu quero que o Senhor seja a minha fonte de água segura. Eu quero me banhar no Senhor. Eu quero me limpar em Ti, me santificar em Ti. Quero me restaurar no Senhor. Eu quero que o temor cresça, que o temor aumente. Peça que o Senhor aumente o temor no teu coração. Peça que o Senhor aumente o temor em teu coração. Clame
Peça, Jesus, aumenta o teu temor em mim. Aumenta o teu temor para eu voltar a permanecer na tua casa, a ficar fiel e firme e não trocar a tua presença pelo mundo, a não trocar a tua presença pelas coisas do mundo, a não trocar a tua presença pelos amigos do mundo, pelas bebidas do mundo, pelas festas do mundo, pelas coisas que o mundo me oferece. Hoje, Senhor, resgata em mim o meu coração na tua presença. Resgata o meu coração para ti. Resgata a minha mente para o Senhor. Resgata as minhas vontades para o Senhor. Resgata o meu deitar e o meu levantar. Resgata o meu leito. Resgata a minha cama. Resgata a minha mesa. Resgata tudo para o Senhor. Tudo é teu. Tudo é teu. Senhor, eu te convido a entrar na minha casa. Jesus, eu te convido a sentar na minha mesa. Jesus, eu te convido a partir o pão comigo. Parte o pão, Senhor, mais uma vez. Parte o pão mais uma vez. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Gera temor em mim, Senhor. Gera temor em meu coração, Senhor. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor Jesus. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Gera temor em mim. Gera temor em mim. Oh, gera temor em mim. Gera temor em mim. Gera temor em mim. Gera, Senhor. Gera, Senhor. Gera, Senhor. Gera temor na sua igreja. Gera temor. Gera temor. Gera temor nos pais. Gera temor nos filhos. Gera temor em nós. Quebrando nossos corações. Abre os nossos olhos. Liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos das nossas próprias vontades. Liberta-nos. Liberta-nos. Senhor, eu declaro a bênção do Senhor sobre o pão e sobre o cálice. Eu abençoo este pão, eu abençoo este cálice. Eu declaro a bênção do Senhor. Separa esses elementos no mundo espiritual, Senhor. E se alguém entrou aqui opresso, sai agora liberto. Se alguém entrou aqui doente, receba a cura agora. Senhor, eu declaro o milagre da restauração e da restituição daquilo que foi roubado. A tua presença, a tua graça, a tua bondade, a alegria de te servir, a alegria de te honrar, a alegria de poder estar na tua presença, a alegria de poder estar em um culto de Santa Ceia, a alegria de não trocar a tua presença por nada e por ninguém, por coisa alguma. Dá, Senhor, o valor que é devido à tua presença, o valor que é devido à tua ceia. Se assenta conosco na mesa, Senhor. Come conosco, bebe conosco. Nos permita beber e comer do teu sangue e do teu corpo. Quebrando nossos corações. Gera temor em nós. Gera temor em nós, Senhor. Gera temor em nós. Gera temor em nós. E carabachore andarabache carabarabasai. E camanarabasuri anderebarabachore candarabarai. Shekamanarabase. Iribiri candarabanarabase. Seja cheio do fogo, do fogo, do fogo. Do fogo do Espírito, para que o teu coração volte a queimar.
Seja batizado com o Espírito Santo. Seja renovado no Espírito. Se você já é batizado, fale em línguas. Fale em línguas. Fale em línguas. E sejam cheios. Cheios do temor. E cheios do Espírito Santo. Eu quero ouvir a voz da igreja. Fale em línguas. Adore, 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 adore. Candará na sol. Iribi candarai. Iribi xandarai. Iribi candarai. Sandarai. Xandarama suri andarama candarai. Iribi candarai. Candarai. Iribi candarai. Batiza-nos, Senhor Jesus. Eu peço aos obreiros que saiam para distribuir a Santa Ceia. Avalie-se a você mesmo. Avalie o teu coração. Avalie a tua casa. Avalie a tua família. Avalie como você está na caminhada. Você teme ao Senhor? Você já desejou ser batizado? Já se batizou? Você confiou em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Já entregou a sua vida? Como que estão os teus caminhos diante do Senhor? É você quem se avalia. Avalie-se pelo peso da palavra. Avalie-se pelo peso da palavra. O peso da palavra. O peso da tua palavra, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Adore, 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 adore. Carabarabachuri, carabarabachuri, carabarabarabaras. Ecamanarabachuri, andarabarabachuri. Não sei ainda. Segura o pão, segura o cálice. Ecamanarabachuri, andarabarabarabaras. Shebadagarabachuri, andarabachuri. Tuas mãos, graças eu te dou, meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Aleluia. Mas ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, está falando o que os 12 fizeram com Jesus na noite que Jesus estava sendo traído e no outro dia seria crucificado.
E nesse texto reflete, mais uma vez, o que nós acabamos de ler aqui sobre os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos estavam mais uma vez traindo a Jesus. Traindo a Jesus com a sua mente humana, traindo a Jesus com os seus sentimentalismos, bravos, chateados, dizendo para Jesus: você é o único que não sabe o que aconteceu. Jesus, o Nazareno, aquele ao qual nós achávamos que vinha. Achávamos. Traindo Jesus. Mas Jesus estava dizendo para eles: eu tenho misericórdia de vocês. Assim como Ele está dizendo de mim e de você, eu tenho misericórdia de vocês. Por mais que vocês falhem, pequem, errem, por mais que vocês me traiam, eu nunca traio vocês. Eu entrego o corpo por vocês, e vocês podem comer ele em minha memória. Somente se arrependam. Aqueles homens no caminho de Emaús se arrependeram e disseram: seu coração não queimava? Nossos olhos se abriram. Quando nossos olhos se abrem, irmãos, nós temos o direito a ceiar, porque Jesus está à mesa. Por mais que os nossos olhos não veem, Jesus se faz presente. Eu sinto a presença tão forte de Jesus aqui. Por mais que os nossos olhos não vejam, Ele se faz presente. Ele se faz presente. No dia que foi traído, Ele tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Comei dele em memória de mim. Comam do pão. Comam do pão. Sobre o trono está soberano Criador, você te adorar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Este cálice é o cálice da nova aliança, irmãos. Se lá na velha aliança eles precisavam de uma arca, eles precisavam de um objeto de madeira revestido de ouro, na nova aliança, agora em Cristo Jesus, eu preciso do cálice, do sangue que foi derramado. É pelo sangue dele que a nossa casa é marcada. É pelo sangue dele que o nosso lar é marcado. É pelo sangue dele que a nossa vida é revestida. E é nessa nova aliança que agora nós podemos ter vida eterna. Essa nova aliança restaura lares, restaura famílias, restaura casamentos. Eu gostaria que, nesse momento, se você está aí com a sua família, que vocês chegassem bem pertinho. Se você não está, chegue junto com a tua família, se aproxime. Comemos do pão, mas agora a nova aliança, que é o cálice, se achegue junto de alguém da sua família, seus familiares. Pastor, eu não tenho ninguém. Chega perto de um irmão em Cristo, chega perto de uma família que está aí. Não quero ninguém sozinho. Se tiver alguém sozinho, por favor. Wagner, você chega aqui, ó. Sua família, meu filho. Se achegue. No reino de Deus ninguém fica sozinho. No reino de Deus ninguém fica sozinho. Se você está vendo alguém sozinho aí, por favor, chama, chega perto. Nós e a nossa casa servimos ao Senhor. E só podemos servir ao Senhor por causa do sangue. O sangue da nova aliança, feita em Cristo Jesus. Este é o cálice. Nossa família é restaurada pelo sangue. Nossa família é restituída pelo sangue. Somos curados pelo sangue. Isso.
Ninguém sozinho. Todos juntos, famílias, casais, lares, unidos pelo sangue. Senhor, obrigado pelo teu sangue. Obrigado pela nossa família, Senhor. Obrigado porque o Senhor na nossa casa não é um objeto. Obrigado porque o Senhor na nossa casa não é um móvel. Obrigado porque na nossa casa a tua presença gera temor, gera paz, gera alegria, gera comunhão. Porque a tua presença nos basta, Senhor. O teu sangue nos lava, o teu sangue nos reme, o teu sangue nos purifica, nos edifica, nos transforma, faz tudo novo de novo, Senhor. Pelo teu sangue, Senhor, somos lavados, porque este é o cálice da nova aliança, feita no teu sangue. E todas as vezes que nós bebemos em sua memória. Obrigado, Jesus. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. A glória e o louvor. A glória e o louvor. Troque o cálice com a pessoa que está do seu lado. Troque o cálice. E diga para ela, eu tenho uma aliança com você. E a minha aliança é em Cristo Jesus. Nós e a nossa casa temos uma aliança em Cristo Jesus. Tu e a tua casa têm uma aliança em Cristo Jesus. Tu e a tua casa têm uma aliança em Cristo Jesus. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Levante o cálice. Levante o cálice e diga, eu e a minha casa temos uma aliança com o Senhor. Uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que me dá vida, vida eterna, vida abundante. Aleluia! Aleluia! Beba do cálice, beba do cálice. Aleluia! Não é o Senhor sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos, Continue adorando. ao Cristo que venceu. Aleluia. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor de toda honra, glória, louvor e adoração. Que não falte temor no meu coração e no teu coração, amém, irmãos? Vamos voltar para a nossa casa carregando o temor do Senhor e gerando em nossa descendência o mesmo temor. Dentro dos nossos carros, gerando temor no coração dos nossos filhos e filhas, gerando temor no coração dos nossos cônjuges, gerando temor, porque é dentro dos carros que nós mantemos os nossos filhos, dentro da igreja ou fora dela. É dentro das nossas casas que nós mantemos os nossos filhos na presença de Deus ou fora dela. É deitando e se levantando, caminhando, que a gente mantenha a nossa casa na casa de Deus. Que o Senhor gere temor em nossos corações e mantenha o nosso coração queimando pela presença. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Amanhã temos intercessão no templo, 20 horas. Conclamo você, vem para o templo interceder. Vem estar conosco. Amém? Sexta-feira dessa semana agora, primeiro GD nos lares. Sexta que passou, tivemos aqui o Super GD no templo, foi algo sublime. Sexta agora, primeiro GD nos lares. Amém, irmãos? Na próxima segunda-feira, nós vamos fazer um momento especial de intercessão. Não nessa, na outra. Nós vamos vir ter um tempo. Vamos ter um tempo especial de adoração aqui no templo, na segunda-feira, que terça é feriado. Vamos adorar ao Senhor e vamos sair ungindo toda a nossa região aqui da igreja. Então nós vamos orar, vamos adorar, vou ungir quem estiver aqui e nós vamos sair com azeite da unção. Vamos lá no posto de gasolina, vamos nas casas aqui dos nossos vizinhos, das nossas quadras e vamos sair ungindo as ruas. Vamos sair lá. E depois, aonde você for, aonde você morar, você vai levar um pouquinho do azeite e você vai sair derramando o azeite até a tua casa, gota por gota, dizendo: Senhor, eu declaro, eu profetizo que cada uma dessas pessoas que moram nessas ruas se converterão ao Senhor, irão congregar conosco, ou irão em uma igreja idônea, séria, onde o teu evangelho está sendo pregado. Nós vamos fazer esse ato profético. Amém? Iremos fazer, mas sexta-feira é o primeiro GD nos lares. Eu não vou cancelar o GD nos lares. Quero que os líderes voltem a trabalhar. Vocês voltem a estar nos lares juntos. Sexta-feira, domingo culto. Segunda-feira, intercessão, adoração e unção nas ruas. Nesse período de feriado de festa da carne, nós vamos estar cheios do Espírito. Cheio do Espírito. Amém? Nada de festa da carne, festa do Espírito. Vamos glorificar Jesus e vamos ganhar esse território para Cristo aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Fiquem atentos. Nós vamos fazer as nossas agendas. Teremos batismo, teremos encontro, teremos muitas coisas esse ano. Deus nos dará muitas coisas esse ano. E eu peço a vocês, por favor, se disponham a trabalhar na casa de Deus. Chega de crente melindroso, mimimi e preguiçoso. Preciso de obreiros para a porta, preciso de obreiros para o estacionamento, preciso de obreiros para nos ajudar. Ó. Hoje tem lanche, vai ter cachorro quente, vai ter refrigerante. Adquira, vocês podem ver, voltamos a mexer, pintamos a nossa parede, fizemos a nossa logo, colocamos iluminação ali fora. Ainda essa semana vamos melhorar a nossa iluminação. Coisas que parece brincando, R$4.000. Parece que não é nada. Vai 3, 4 mil reais. Brincando. Então, contamos com a fidelidade de vocês. Precisamos de gente para trabalhar na obra. Precisamos da fidelidade de vocês. Vamos caminhar junto, gente. Vamos, se disponham. Se disponham a trabalhar na casa de Deus. Venha falar conosco, falar com os líderes. Passa pelo crivo para ver se está tudo certinho. Tudo ok. Porque para trabalhar na casa de Deus também não pode estar de qualquer jeito. Mas precisamos de você. Queremos ver todo mundo trabalhando. Queremos ver 2, 3 casais nas portas, trabalhando, muita gente trabalhando, cada culto, e estarmos juntos. Se você tem o azeite lá, o óleo velho lá na tua casa, traga. A Zane, junto com a equipe aí, está querendo fazer sabão, né? Tiver essa ideia, traga lá, tem o óleo velho lá, coloca na garrafinha, traz para a igreja, elas vão estar produzindo, tudo revertendo para a nossa construção também. São ideias boas, que não toma tempo, e que cada coração está quebrantado para fazer. Amém? Vamos estar juntos aí, conto com vocês. Antes de dar a bênção apostólica, vamos orar pela irmã Olenita, mãe do Lúcio, na internada, Lúcio. Vai sair do hospital agora, em nome de Jesus. Vamos orar como igreja? Pastora Adriana e Andréia também estão precisando de oração. Todas essas pessoas estão debaixo da nossa intercessão a partir de agora, amém? E vamos ouvir o testemunho das 3. Você crê nisso? Domingo é culto de testemunho, culto de milagre. Então traga os testemunhos para nós. E se puder, os testemunhos estejam ao vivo aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém? Vamos crer como igreja? Vamos? Vamos crer juntos? Orando, crendo?
Pai, em nome de Jesus, apresentamos a vida dessas 3 mulheres diante do Senhor. Declaramos sobre elas a cura, a intervenção do Teu Espírito Santo. Senhor, Tu sabes aonde elas estão, como elas estão, e nós sabemos que o Senhor agora dá ordem aos Teus anjos a respeito delas. Toca nelas agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós repreendemos o espírito da morte, repreendemos o espírito da doença, o espírito da enfermidade, e ordenamos: solta dessas vidas agora, saiam desses corpos agora, soltem dessas vidas, e vão para onde o Senhor Jesus determinar, porque nós declaramos cura, libertação, transformação, o resgate dessas vidas nas Tuas mãos. Abençoamos e declaramos vida, e vida em abundância, em unidade como igreja. Nós declaramos a vida de Deus sobre a vida delas, a saúde do Senhor sobre a saúde delas. Toca nelas agora, Senhor, e que possamos ouvir o testemunho ainda esta noite. Recebemos notícias, mensagens, que elas estão curadas e libertas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. É pelo nome e pelo sangue de Jesus que nós oramos por elas, declarando vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Eu creio em milagres, eu creio nos sinais do Senhor. Amém? Faça assim com a sua mão. Quero te abençoar. Uma semana de bênção, uma semana de vitória. Quarta-feira, culto família lá no teu lar. Seja você o pastor e a pastora da tua casa. Envergonhe o diabo. Para de passar vergonha e envergonhe o diabo. Ex-mulher, cobre o teu marido. Esposo, cobre a tua esposa. Pais, cobre os filhos. Filhos, cobre seus pais. Um cobre o outro. Hoje é quarta, não vamos ter culto família? É princípio no nosso ministério. Seja o pastor da sua casa. Amém? Que o grande amor de Deus e o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Tenha uma semana de vitória. Adquira os nossos lanches. Se você precisa de Bíblia, procura minha mãe. Ela tem Bíblias maravilhosas para te vender, para também reverter o valor para o ministério. Com Bíblia, procure aqui. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Ele é tão manso.